Bom dia a todos. Queria agradecê-los aí pela presença, a chance de falar um pouquinho do futuro, né, do nosso agronegócio, o que vai acontecer tanto na área de grãos quanto na área de cana, falar um pouquinho o futuro do nosso país também. Então eu queria, antes de mais nada, agradecer a Canda. Eu acho que uma das mensagens que eu vou deixar com os senhores aqui hoje é que nós temos que trabalhar cooperativamente. Para fazer parte desse mundo que vai apontar ao Brasil um grande número de oportunidades, nós temos que ter o trabalho conjunto, o trabalho coletivo. Então, na pessoa do Adalberto que está aqui, eu queria felicitar todo mundo da Canda, o pessoal das empresas que ajudaram a viabilizar esse evento. Eu já rodei aí na feira, essa coisa muito bonita que nós temos para ver. E aproveitar agora nessas... Eu tenho quanto? 4 horas para falar? As próximas 4 horas, então, colocar para vocês a minha visão do que vai acontecer aí. Só perguntar, que está filmando, né, se é possível apagar as luzes aqui, acho que para melhorar um pouquinho o contraste da tela, mas se não por causa do filme, fica já do jeito que está ótimo. Então, vamos lá. Qual que é o nosso objetivo aqui? Fazer uma apresentação do trabalho que eu tenho feito, para que vocês possam acompanhar nas mídias sociais, de maneira a ter mais argumentos, mais capacidades de planejamento, em virtude de tudo que está acontecendo no mundo, falar sobre o cenário agro e da cana agora e daqui 10 anos, vale a pena ficarmos ou não, vale a pena arrendar a nossa propriedade, ou vale a pena eu tomar propriedades de outros, como que eu construo margem, né? Nós tivemos aqui uma apresentação extremamente interessante sobre comportamento das pessoas e comportamento da gestão na fazenda. Ela está dizendo, basicamente, o que eu também vou dizer, como construir margem, porque não dá para a gente ficar num negócio que nós não ganhamos dinheiro, que é a sensação que vocês têm hoje na cana, né? E não é a sensação de quem tem soja, são sensações distintas aqui. Você olha para quem tem soja, a turma está rindo agora. Você olha para a turma da cana, está com lenço, né? Então, como é que vai ser o ano que vem? O lenço continua, sai, e aí, finalmente, a nossa capacidade, a nossa vontade de transformação. E aí eu queria compartilhar o que eu tenho feito, como eu tenho mudado o meu comportamento, para que vocês possam se estimular nos próximos 10 anos aí para a mudança também. Bom, primeira imagem vem do meu cachorro Bacê, quando eu pergunto para ele o que ele está achando da economia brasileira e do cenário político brasileiro, né? Vocês estão vendo que a situação está bastante complicada, se ele está conseguindo entender isso que nós começamos esse ano com dólar a 3,10, 3,20, agora está 4,10, 4,15, para onde vai, volta, não volta, enfim, é essa a ideia que eu queria conversar com vocês, começando com 2 textos internacionais, para que vocês possam sentir o material que a partir de agora, junto com a Canda, nós vamos disponibilizar para vocês de maneira mensal, para que vocês possam escutar um áudio e ler um material do que eu estou pensando que aconteceu e o que vai acontecer nos próximos 30 dias. Aí eu queria só chamar a atenção de um assunto que às vezes passou despercebido por vocês aqui em Adamantina e região, que foi um anúncio feito no ano passado, que para mim foi a melhor notícia da agricultura brasileira do ano passado. Olha como é importante a gente estar conversando mais, porque às vezes eu não soube disso, né? Então, talvez vocês estão ouvindo pela primeira vez, que no ano passado, o presidente da China assinou um papel dizendo o seguinte: em 2020, nós vamos misturar 10% de etanol na nossa gasolina. A Adamantina ganhou com isso ou perdeu? Pergunto para vocês aqui, vocês vão ganhar com isso ou não? Vão ganhar. Por que vocês vão ganhar com isso? Porque isso representa a chance de exportar etanol feito aqui e representa também a chance de produzir mais milho, porque o chinês, com essa canetada, ele vai precisar de 50 milhões de toneladas de milho por ano a partir de 2020. O Brasil vai produzir esse ano um pouquinho menos de 80. Vocês estão vendo como está o mundo hoje? Difícil a gente entender. Uma canetada do cara é quase uma safra brasileira de milho, o que vai ser usado para fazer isso. Quando o George W. Bush, que foi presidente dos Estados Unidos, em 2005, assinou um papel semelhante, isso aí já aconteceu,
ele hoje faz com que o mundo consuma 140 milhões de toneladas de milho só para abastecer os carros americanos que também andam com 10% de combustível. Então, esse tipo de coisa está acontecendo e é objetivo nosso, de quem lê, de quem está buscando as informações, traduzir para vocês, produtores, para vocês poderem pensar melhor nas suas decisões lá para frente. Então, dito isso, eu queria comentar e convidá-los a conhecer esse site, que é tudo aberto, tudo gratuito. Nesse site vocês têm todos os nossos livros digitalizados, e para atender bem à vontade dos senhores, tem um texto por mês apenas de agro e um texto por mês de cana. Ele está disponibilizado na forma escrita e também na forma de áudio, que você pode baixar e ouvir na tua caminhonete, no teu carro, indo para a fazenda ou voltando. São textos de 5 a 10 minutos, que leva o tempo, e com isso vocês mantêm essa relação, e eu fico satisfeito de saber que eu estou conseguindo ler materiais internacionais e deixar vocês informados daquilo que está acontecendo. Tá, então, esse primeiro momento foi uma apresentação do Marcos com todo o entorno da Canda que está aqui presente, para que essa relação hoje, de maneira digital, possa ser diária, né? Se vocês quiserem textos técnicos de agro e outras coisas mais, vocês podem pedir, colocar Marcos Fava Neves no LinkedIn, né? Eu já vou aceitar imediatamente saindo daqui, vocês podem pegar tudo que eu coloco lá, e no Facebook fica mais engraçado, né? Porque aí a discussão, além da questão técnica do agro, da questão técnica da estratégia, a gente está falando também de política, está falando de futebol, enfim, é uma brincadeira lá, e eu estou precisando cada vez mais de gente da produção me apoiando, certo? Então está aí o convite para que vocês visitem o site, se cadastrem, historiasdoagro.com.br. Também podemos mandar os áudios para a Canda, que pode disparar para vocês também por celular, se vocês preferirem. Enfim, eu estou aberto a entregar essa informação e essa análise de maneira gratuita para vocês, porque é nosso papel de quem está na universidade ajudá-los nisso daí. Dito isso, vamos para o nosso cenário agro de 2028, mas antes de ir para o cenário agro, é importante a gente dar uma olhada na economia mundial e na economia brasileira, e eu dar um pitaco aqui com os senhores, o que eu acho que vai acontecer nesse ano no Brasil, apesar das nuvens que pairam sobre a Adamantina e que mudam de posição diariamente, né? Se eu tivesse aqui ontem cedo, por isso que é importante a gente olhar sempre como que aquela pessoa está dando aquela opinião naquele dia. Naquele dia ele deu aquela opinião. Então, com aquilo que ele tinha para decidir naquele dia, ele falou para a gente onde ele colocaria o dinheiro dele, a aposta dele, né? Então, para mim, o quadro eleitoral de ontem cedo, se eu estivesse aqui na terça-feira fazendo a abertura do evento, para quarta cedo ele já mudou, em virtude da performance de um candidato ontem nas 2 inserções que ele teve na Globo, né? Isso mudou o que eu pensava ontem para o que eu penso hoje de manhã, e eu vou trabalhar com vocês isso daí. Mas antes de entrar no quadro político, como é que nós estamos vendo o quadro econômico? E aí fica uma pergunta para vocês. Por que o quadro econômico é importante para alguém que está aqui em Adamantina e região, cooperado da Canda ou para a própria Canda? É extremamente importante saber se os mercados vão crescer ou se eles não vão crescer para a minha decisão de produzir ou não. Então, o que nós temos de quadro econômico mundial e econômico brasileiro? O econômico mundial vem vindo bem. Apesar do Trump, se não fosse o Trump, ele ia mais rápido, né? O Trump tem feito alguns tipos de conflito que às vezes reduzem um pouco a confiança das pessoas, dos investidores, mas ele está falando mais do que efetivamente está fazendo de coisa problemática, né? Ele tem feito uma administração elogiada nos Estados Unidos, a economia americana está bombando, volume de empregos gerados, né? E você sabe que o primeiro critério de voto da pessoa é o bolso dela própria, né? Então ele deve, na minha opinião, ser reeleito se ele continuar com essas políticas e a economia crescer como vem crescendo. Mas na economia mundial, vocês têm os números ali. 3,9%, guarda isso. 3,9% é o crescimento esperado da economia mundial. É um bom número para produtor rural de Adamantina e região. Nós vamos ter mais mercado para consumir os nossos grãos, nossas proteínas, nosso açúcar, nossa energia e outros. No Brasil, é o parágrafo de baixo, né? E, paralelamente, vocês têm nessa pizza quem que é importante no mundo
em termos de tamanho econômico. Por isso que quando eu falo para vocês, os Estados Unidos está crescendo, olha o tamanho dele na pizza lá. Nós, vocês estão vendo lá embaixo, né? É bem menor em relação aí aos americanos. Mas para o Brasil, nós temos, eu tenho tristeza para contar isso para vocês, uma incrível capacidade de capotarmos em nós mesmos. Né? Ou como a nossa ex-presidente disse uma vez, eu afoguei comigo mesma. Eu nunca vi ninguém afogar com outra pessoa. Né? Mas eu afoguei comigo mesma. Mas uma das pérolas, né, que tem aí do registro dessa histórica senhora que passou pelas nossas vidas. É que os mineiros querem trazê-la de volta para a nossa vida. Né? Mas, de qualquer maneira, o que nós temos aí é que o Brasil vinha vindo super bem até abril, e aí em maio nós inventamos um negócio para capotar o nosso crescimento econômico. Nós estávamos esperando crescer esse ano 3%, reduzindo a taxa de desemprego, deixando o Brasil nesse semestre muito melhor. Os números até abril confirmavam isso. O que nós inventamos em maio para quebrar o joelho nosso na corrida do crescimento econômico? O que teve em maio? Greve dos caminhoneiros, né, que tirou mais de 1% do PIB, quer dizer, ela criou um dano conjuntural e está criando um terrível dano estrutural. É uma greve que, na minha opinião, ninguém ganhou e que todos vão perder no segundo momento. Por quê? Amanhã mesmo eu vou estar com cooperativas lá em Santa Catarina. Até por isso que eu agradeço o Roberto, né, da inversão da palestra aqui, para poder conversar com calma com vocês. O que eu estou ouvindo nas grandes empresas que eu vou e nas cooperativas? Que investimento que elas estão fazendo? Frota própria. Não tem nada mais ignorante em tempos de Uber do que você ver uma empresa investir em milhares de caminhões de frota própria. É tempo de Uber agora, é tempo de maximizar o uso de ativos e não trazer ativos para dentro. Por que as empresas estão sendo forçadas a fazer isso? Porque o Brasil voltou com uma solução dos anos 70 chamada tabelamento. Né? Tabelamento é uma ignorância. Interferências no mercado desse tipo levam a decisões estratégicas equivocadas de investir em frota. Então o Brasil, que já tinha ociosidade de frota, no primeiro semestre de 2018, vendeu 50% a mais de caminhão novo do que no primeiro semestre de 2017. Vocês acham isso bom ou ruim? É péssimo, porque é mais ociosidade, mais ativos inutilizados, menos margens. Né? Então, nós estragamos o resultado nosso do crescimento, mas, de qualquer maneira, vocês têm ali. Está esperado uma inflação de 4%, a inflação está bem controlada, não sei agora com o câmbio dando essa disparada, o que vai acontecer, mas eu acho que ele volta. Nós temos ali o PIB que foi para 1,5 em vez de 3, e o ano que vem também caiu para 2,5. E nós temos o câmbio dos principais economistas do Brasil, esperado no final de 2019 em 3,75. Tá? Então, para a gente fechar, a economia brasileira está melhor esse ano que o ano passado, ela voltou a acelerar agora outra vez. A economia mundial está melhor, então aqui a turma que está aqui nessa manhã em Adamantina está mais contente. O que o Brasil precisa fazer, e agora essa é a minha opinião, de um professor conversando com vocês aqui, que visita a empresa, visita o mundo, conversa com muita gente. O Brasil tem que optar agora, nas eleições de outubro, entre duas vertentes. Uma vertente que acredita que o cidadão deve ele trabalhar, gerar o resultado, ter mérito, tirar o governo da frente, para o cara poder empreender, poder crescer, e uma outra vertente que acredita que o Estado deve proteger as pessoas. Que o Estado deve crescer e oferecer bolsas, né? Que o Estado deve promover o crescimento e não o indivíduo e o empresário. São essas duas vertentes que estão aí, e é muito claro vocês identificarem as candidaturas nas duas vertentes. Os discursos deles são nessa linha. Né? Quando alguém fala que não, nós temos que fazer isso para você, está o outro que fala, não, eu vou tirar a gente da frente para deixar você ir melhor e fazer as suas coisas. Eu sou dessa vertente. Eu sou um cara pró-agricultor, pró-empresário e contra o que o Estado fez nos últimos 20 anos no Brasil. Estado esse que tem uma série de problemas.
Estado esse que em certos lugares do Brasil, em muitos lugares do Brasil, desestimulou o trabalho e estimulou um processo de vagabundização. Vocês estão olhando aí, tem estados do Brasil onde 48% das pessoas são bolsistas. Tá? Você vai agricultar nesse estado, você não consegue contratar uma pessoa para trabalhar na sua fazenda porque ela é bolsista e não quer perder a bolsa. A nossa sociedade não vai em lugar nenhum com essa mentalidade. Né? Outra coisa que vocês não sabem, mas vocês têm uma empresa chamada Eletrobras, né, que vocês são donos, como eu, são acionistas. A Eletrobras tem 2.000 pessoas que ganham mais de 60 mil reais por mês de folha. Está ali, ó. Você paga uma pessoa 60 mil por mês e anualiza essa despesa. São os seus funcionários da Eletrobras, estou falando só de uma. Né? Então, a minha agenda é a agenda que no Estado tem que sair da frente, ele tem que ir embora de áreas onde ele não é essencial, deixar o cidadão brasileiro progredir, tirar esse monte de amarração de licença. Você quer instalar um pivô 4 anos? Pô, você quer instalar um pivô, o Estado tinha que chegar no dia seguinte na tua fazenda, não poupa tempo, fala, está aqui o papel A, papel B, papel C, pronto, segue em frente. Não, a leitura parece que é colocada de obstáculo, é para dificultar você gerar renda. Como se não fosse a renda que você gera, que vira o orçamento do Estado e que paga o salário dos burocratas. Então há uma inversão completa de valores existentes e é o que nós precisamos mudar agora. Desculpa esse desabafo, porque falta um mês só, e vocês vão precisar trabalhar muito nesse mês para a gente não deixar o Brasil retroceder outra vez na leitura de menos empresários e mais burocratas, 60 mil por mês, fora carro, fora cartão, fora tudo que vocês sabem que existe. Né? Então, é hora de trabalhar agora. O que eu acho? Eu acho que essa vertente vai ganhar a eleição. Essa vertente, na minha opinião, tem um número de candidatos, onde eu vejo 3 com chances de ganhar, tá? 3 com chances hoje. Um, porque detém 50% do tempo de televisão, isso é muita coisa, né, que é o nosso ex-governador, tem chances de vitória. Outro, que tem uma votação extremamente consolidada, e ontem deu uma surra, tanto no Globo News quanto na Globo, ou seja, se fortaleceu, está se fortalecendo nos debates, quando achavam que ele ia capotar nos debates, que é o Jair Bolsonaro, e que eu estou falando para vocês aqui hoje, tem chance de ganhar em primeiro turno. Tem chance, sim, tem chance. E tem uma surpresa que eu queria abrir para vocês, que hoje é a minha primeira opção de voto. Ele se chama João Amoedo. Talvez vocês não ouviram falar desse cara, mas a rejeição dele é 0. Ele é um empresário bem-sucedido, e o que nós temos de novo esse ano são as mídias sociais. As mídias sociais. Então pode também acontecer com o João Amoedo o que aconteceu com o João Dória. Gente, hoje, eu não acredito na vitória de candidatos contrários ao trabalho de vocês, contrários à agricultura, ou que vão dificultar a agricultura, porque para você matar um javali, você vai ter que buscar 700 mil estrangeiros para vir observar o jeito que você está matando, e coisas do gênero, né, que atrapalham a agricultura. Eu acho que a produção vai ganhar a eleição. Na minha opinião, hoje as maiores chances são desses 3 nomes, nos cenários que eu coloquei para vocês. Em isso acontecendo, o que interfere para a Canda, o que interfere para vocês, empreendedores? Em isso acontecendo, nós vamos saber já daqui uns 15, 20 dias, eu arrisco que no dia de Natal, vocês terão $1 de 3,60. Vocês podem me mandar um WhatsApp, desejando Feliz Natal. Se eu acertei, vocês me dão parabéns. Se eu errei, só dá Feliz Natal. Não precisa falar nada, tá? Então essa é a minha aposta. Qual é a chance do Jair Bolsonaro vencer no primeiro turno? Se ele continuar crescendo, né, e ficar evidente que ele com 33%, 34% na véspera da eleição, vai disputar um segundo turno contra Ciro, Marina ou o candidato do ex-presidente, né, e aí muita gente vai já para ele ganhar logo no primeiro turno e não ter a chance do segundo turno. Essa situação, eu estou dizendo para vocês, pode acontecer, vocês vão lembrar de mim. Aí ele falou que se tivesse perto, muita gente corria para votar, para fazer ganhar no primeiro turno, de medo do Brasil cair outra vez
nas mãos do Estado grande. Não que são pessoas desonestas, alguns são, mas é outra mentalidade em relação àquilo que vocês querem. Dito isso, já falei qual vai ser o câmbio, vamos avançar para outros preços que vocês querem saber aí. Desempenho do agro. Eu aqui precisava, na verdade, nesse momento, me ajoelhar perante vocês, produtores, e agradecê-los pelo fato de que permitiram eu, como um humilde engenheiro agrônomo, formado em 1991, que é o cantinho esquerdo dos dois gráficos, participar disso que vocês entregaram ao Brasil. Mesmo um cara incompetente como eu conseguiu ir bem, porque para ir mal nesse quadro realmente é difícil. Vocês levaram a gente de uma produção de 58 milhões de toneladas de grãos era para ser 240 esse ano. É que essa seca atrapalhou, tirou umas 10, 15 milhões de toneladas de milho. Vocês levaram a gente de 1 milhão de toneladas de carnes para de 8 milhões de toneladas de carnes para 25 milhões. Com um caso sensacional, que é o verde, que é o frango. O frango é aquele que abriu aquele espaço enorme. O Brasil é um líder mundial no frango, admirado com o nosso modelo, e tem muito a crescer ainda. Então, o que vocês fizeram foi sensacional em termos de entrega de resultados. Agora, não comparando quando eu me formei, mas em 2000, quanto que nós vendemos de soja para o mundo em 2000? Quanto que nós vendemos? Ajuda a procurar aí para vocês não dormirem. Vendemos 4 bilhões de dólares, acharam? Quanto que nós vendemos de soja para o mundo em 2017? 32 bilhões de dólares. Se eu viesse aqui no encontro da Canda de 2000, provavelmente não existia ainda, porque está no 8º, só se for de 2 em 2 anos. Se eu viesse aqui e dissesse para vocês, a soja vai pular de 4 para 32, vocês iam embora da sala. E esse ano quanto vai ser a soja? 37. Sabe quanto dá por dia? É o meu último artigo que vocês acham lá no Notícias Agrícolas já gravado. 16 milhões de reais por dia é o que o Brasil está vendendo de soja para o mundo. É bastante ou não? E aí vem os outros produtos, tá? Em virtude do nosso tempo, não vou passar um a um, vocês conseguem ver como eles também cresceram, do lado esquerdo. Do lado direito, vocês têm os países que estão comprando do Brasil. Olha que legal esse número. A China comprou do Brasil de comida, agronegócios, em 2000, 500 milhões de dólares. Quanto que a China comprou em 2017? 26 bilhões de dólares. Esse ano pode chegar a 30. A China ligou um aspirador para puxar a produção brasileira e vai continuar, pelo que eu vou falar para vocês. É uma draga mesmo de puxar produtos feitos no Brasil. Agora, além da China, produtores rurais, meus ídolos, aqui presentes nessa manhã em Adamantina. Quem mais é importante para nós, além do que vocês estão vendo lá, da China? Dá uma olhadinha no número enquanto eu abro a minha água. Desculpa a pequena interrupção. Pessoal, pega de baixo para cima na tabela. Países irrelevantes para nós. Tailândia, Vietnã, Bangladesh, Índia, Emirados Árabes, Coreia, Egito, Arábia Saudita. Olha só, esses países compravam da gente 50 milhões, 100 milhões, e agora cada um deles está comprando 2 bi. Então nós temos a China e temos mais uma outra China, que é esse conjunto de países emergentes. Mais uma boa notícia para o nosso agronegócio. Reconhecimento nacional e internacional. Para eu que viajo, gente, vocês não sabem como é gostoso você ir em fóruns de agricultura. Porque se você viaja e fala que é brasileiro, hoje nós estamos passando vergonha, né? Porque o Brasil não é um país em guerra, mas ele mata mais pessoas que países em guerra, né? O Brasil tem proporcionado um show de horrores aí para o mundo. O Brasil é um dos países onde Deus assentou o maior número de recursos e que não deu conta de fazer um país competitivo até hoje. Por isso que nós precisamos mudar, né? Vocês olham os recursos que nós temos e comparam com países que têm muito menos que isso e fizeram muito mais em termos de desenvolvimento humano. Nós vamos mudar sim, vamos começar forte a partir de janeiro do ano que vem. Mas é gostoso quando você vai em fóruns da agricultura,
porque o respeito que os caras têm por vocês é impressionante. O americano detesta vocês. O argentino detesta vocês. O ucraniano detesta vocês. Porque vocês estão vindo, estão ocupando espaço a ponto de merecer manchete de jornais importantíssimos dos Estados Unidos, como essa que está aí. Primeira do lado esquerdo. Fazendeiros americanos alimentavam o mundo. Foram passados por outros. E a da direita, a agricultura, o brilho do Brasil. Então nós temos visto isso, muito legal. O agro é pop, o agro é tech, né? Em 10 anos vocês estão acompanhando a mudança que nós tivemos. Eu dou aula na GV em São Paulo, curso de agronegócios optativa para graduação de administração, lotado de aluno, lotado, todo mundo quer saber o que é esse agro, o que está acontecendo, não é? Porque virou moda, virou quem enche o dinheiro, quem traz o caixa para o Brasil. Essa aqui foi legal, me permita contar uma historinha bem rápida para vocês aqui, para que vocês possam se divertir. Essa entrevista para o jornal mais importante da França, quem deu fui eu. Vocês estão vendo ali na primeira linha, né, da parte que começa a entrevista. Mas eu queria contar para vocês como foi minha experiência com essa jornalista francesa e dizer que eu ganhei o jogo dela de 3-1. Não foi 10-0 igual ontem no Jornal Nacional, foi 3-1, né? Até o pessoal perdeu o rumo ontem, né, rapaz? Começaram a suar e tal. Foi divertido de ver aqui, troça. Foi divertido. Pena que está filmando aqui, eu vou perder, meu senhor. Corta essa parte, não dá para voltar atrás, cortar esse pedacinho? Não, nós temos que analisar como técnico, foi divertido, né? Foi. O nego avançava, a zaga, pum, a bola nas costas, né? Pá. Bom, mas aí ela fez para mim 4 perguntas. Primeira pergunta que essa jornalista francesa fez, e eu consegui falar com ela, porque ela fala português, ela falou assim: professor, a agricultura é importante para a economia brasileira? Pênalti sem goleiro, né? É só uma anta que erra um pênalti sem goleiro, mas não é difícil, né? Aí eu soltei todo esse número que eu falei para vocês aqui, exporta 96 bi por ano, né? Está aumentando a área em 1 milhão de hectares por ano, nos próximos 10 anos vai aumentar mais 10 milhões de hectares, aumentando mais 10 milhões de hectares, nós vamos para 85, que ainda não dá 10% da área do Brasil, que é 850 milhões de hectares. Até eu perguntei, você está na linha? Porque ela não falava mais, né? Ela falou, estou anotando. Bom, fiz 1-0. Saiu bastante coisa do que eu falei. Segunda pergunta que ela me fez. Mas, professor, todo esse crescimento da área de vocês não é em cima de terra indígena? Eu falei, não é em cima de terra indígena. E aí eu fiz uma série de contas lá, para mostrar que cada família de índio no Brasil, né, que é brasileiro como eu também, essa história de separar não é interesse do país ficar separando quem é afrodescendente, quem é indígena. Nós somos uma raça, somos brasileiros, cada vez mais misturados, né? Aí eu disse o seguinte, olha, cada família, o índio, a índia e os filhinhos, eles têm 150 hectares em média no Brasil, né? Quanto que é a área média de um agricultor francês? É menor que isso, né? Tem muita área, não tem invasão de área, eles estão bem defendidos, né? E uma parte importante deles já se integrou ao sistema econômico. Né? 1.200.000 índios tem no Brasil, 800 mil já está urbano, já integrou completamente com outros brasileiros como eles, né? Então fiz 2-0, não saiu nada aí. Terceira pergunta, ela fez em cima do seguinte, olha, mas então esse crescimento é na Amazônia. É a destruição de floresta que os produtores estão fazendo e outras coisas mais, né? Aí como vocês hoje nos entregaram uma arma sensacional que é o CAR, vocês mapearam coisas, né? Doeu. Caro, né? Vai ter que restaurar a área? Vai. Mas vocês deram uma arma violentíssima para o Brasil que hoje pode se posicionar como a agricultura de grande tamanho, mais ambiental do mundo. E vocês não sabem que delícia que é apresentar esse quadro do lado direito, fora o do esquerdo, que vocês já conhecem, né? Quantos % das áreas não podem ser usadas. E aí eu já aproveito e solto. Quando será que a França vai ter esse número?
Quando será que os Estados Unidos vai ter esse número de 20% aqui onde vocês estão, 35% no Cerrado, 80% e outros, né? Quando será que a Índia vai passar por esse número? Ou a China vai passar por esse número? E aí, o legal é o da direita. Porque tem lá um europeu no evento, está falando um monte de bobagem, eu projeto essa tela e falo, olha, o europeu que me antecedeu aqui, vocês aqui têm 25% da área preservada, o Brasil 66%. Os caras ficam com aquela loucura, né? Então, o dado é importante. O dado é a melhor coisa contra o falastrão. Você chega com o dado e acaba a conversa. Né? Então, essa foi também, fiz 3-0. Aí a quarta pergunta da jornalista foi sobre o Temer. Falei, 3-1. Acabou 3-1. Bom, perdão pelo tamanho aqui do slide, mas deixa eu falar um pouquinho dessa safra, para ficar estritamente aí dentro do meu tempo. A gente entra na cana e eu passo as mensagens finais de como que vocês têm que construir margem. Tá? Essa safra, o que a gente tem? Tínhamos uma performance excelente, o que nos atrapalhou foi a seca de maio, junho, né, que ela afetou o milho. A soja foi maravilhosa, aliás, isso vai colocar ameaça no setor de cana, vamos falar disso daqui a pouco. Quem plantou soja com a gestão comentada pela excelente palestra anterior, tirou R$2.000 limpo por hectare, né? Um pouquinho mais que a cana está dando, não é? Quem fez bem soja, né? Quem fez bem milho na primeira safra também teve um resultado interessante. Então, esse aí é o quadro. Eu queria que vocês prestassem atenção comigo só na última coluna e nos produtos. A última coluna é o preço. Preço médio dos produtos, quando você compara julho, a média de julho desse ano, ou seja, mês passado, com um ano atrás, para saber quem está melhor e quem está pior em termos de preços. Em termos de produção, eu já falei para vocês que todo mundo produziu um pouquinho a mais, soja golaço, e o milho perdeu por causa da segunda safra, o trigo também perdeu um pouco por causa da segunda safra, e ali nós temos os outros produtos colocados. Então, aquele que vocês acompanham de perto por causa do crescimento da cana na região, é o segundo, o açúcar, já está em 30% o tombo de preços. Então, nós perdemos muito. Por sorte, nós temos o câmbio para compensar, porque o real se desvalorizou. Então, você imagina quem tem açúcar e não tem câmbio, como que está hoje a situação desse pessoal. Nesse quadro, eu diria que a turma do algodão foi bem, ganhou dinheiro, a turma da soja foi bem, a turma do milho está indo bem, quem tem produção melhor ainda, né? A turma das carnes, o boi, vocês estão vendo lá que está um pouco melhor, né? O frango, mais ou menos, e o tombo maior é no suíno. Porque o suíno perdeu também 26% de preço, que vocês estão vendo, junto com o açúcar, foram as maiores perdas. O suíno perdeu mercado interno, por causa que a economia brasileira está dificultando para crescer, e aumentou o preço da ração. Então eu diria, se a gente pudesse hoje fazer um plano de salvamento para 3 aí, nós tínhamos que salvar o suíno, salvar a cana, e olhar um outro aí que possa receber um pouco de ajuda, porque esses ficaram bem para trás em relação à performance existente. Mas, no geral, é uma safra que tem volume, um pouquinho menor que a do ano passado, e tem preço em reais ou não? Tem. Preços em reais maiores na média do que o do ano passado. Portanto, a renda da agricultura em reais esse ano deve ser recorde. Eu estou falando em renda ou lucro? Isso, renda é o preço do produto vendido vezes o volume de produto vendido. Depois nós vamos falar do lucro. Tá? Esse é o quadro que nós temos aí para os grãos, e na minha opinião assim deve ficar para o ano que vem. Então, dito isso, qual que é o seu pensamento aqui, bem em linha com o palestrante anterior? Eu venderia parte do milho e parte da soja que vocês pretendem produzir hoje. Eu venderia. Mas antes de vender parte da minha soja e parte do milho, porque as ofertas estão de R$80, R$80, você sabe o seu custo, R$80 eu ganho dinheiro com um saco de soja, então eu posso vender um terço a 80. Antes de fazer isso, tem uma dica muito importante. Pergunta para a esposa o que ela acha. Tá? É uma assessoria que você tem em casa, próximo a você, gratuita,
gratuita, e que se você vender e a soja subir, fala ou não fala? Se você vender e a soja cair, não fala nada. É ou não é? Então não custa nada, abre uma linha de diálogo, fala, bem, estou pensando em vender 1/3 da soja, está R$80 para entregar o ano que vem, está bom, né, consigo pagar parte das dívidas que eu vou ter, o que você acha? Eu acho legal. Então tá, então tudo bem, 1/3, tá 80, beleza? Ótimo. A mesmo para as fazendeiras, que eu sei que agora administram melhor que os homens aqui também. Eu aprendi na palestra anterior, né, aqui na região. Então também as fazendeiras perguntam para o marido o que ele acha. Porque às vezes o marido é advogado, médico, ou vagabundo mesmo. Você pergunta para ver o que ele acha da sua estratégia de venda. Né? Então, pessoal, eu não acredito... Estou falando com vocês do fundo do meu coração aqui, porque não tenho por que esconder nenhuma informação, não estou operando no mercado nem nada. Eu não acredito que vocês vão ter esse dólar no ano que vem, tá? E então esse preço em reais, com a perspectiva do americano produzir muito, né, e a própria produção brasileira esperada do ano que vem, mesmo com o frete atrapalhando, o fertilizante e tal, eu acho que é salutar vender um pouco agora. A condição é boa para vender um pouco agora. Vamos falar um pouquinho da nossa querida cana. Mas antes de falar da cana, deixa eu só dar uma última informação para vocês. Eu fiz um estudo, não dá tempo de apresentar aqui, mas se vocês entrarem com o meu nome, 1 trilhão, vocês vão achar ele, 2 páginas, gostaria que vocês olhassem, vissem a tabela. Eu projetei as vendas da agricultura brasileira para o exterior nos próximos 10 anos. Peguei os números que nós estamos fazendo ano a ano, 96, vezes 10. Peguei o crescimento esperado na exportação brasileira de soja, que em 2027 será 14 bilhões de dólares maior do que 17. Isso dito por quem? Pelos americanos. Peguei os dados deles de estimativa do crescimento do Brasil, milho e outros. E eu termino essa parte dizendo para vocês o seguinte: vai ter muito crescimento no mercado mundial de demanda, e o Brasil vai trazer, nos próximos 10 anos, 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em exportações do agro. Por isso que nesse momento que vocês têm aqui, todos os presidenciáveis estão na CNA. Vocês podiam estar assistindo ao vivo, dizendo quais são as ideias deles do agro. Por isso que uma parte importante dos presidenciáveis ou são do agro ou tem vice ligado ao agro. Porque o pessoal está vendo aonde que está a geração de caixa no futuro. Tá? Então, essa que é a nossa perspectiva que a gente tem aí pela frente. Tem um crescimento muito grande, vindo do consumo. Só para fazer aqui uma homenagem, uma pequena homenagem à grande nação alviverde. Sabe quantos suínos os chineses comeram a mais em 2015, quando você compara com 2005? 200 milhões de animais a mais. A China tem que decidir se fica porco ou chinês na China, porque não cabe os dois. Não dá o cocô dos dois, o xixi dos dois, o espaço dos dois, o carbono dos dois. Tá? A Índia cresce quase 2 milhões de habitantes por mês. E são os países que estão comprando os produtos brasileiros. Fazer só uma rápida pesquisa, porque eu fiz uma homenagem e eu queria saber. Tem representantes aqui da grande nação alviverde? Levanta a mão para eu saber. Cabe numa Topic, né? Aquela Hyundai Topic. Tem representantes do Alvinegro Praiano, a Nação Santista? Não? Cabe numa Honda Titan, 125, né? Representantes da nação tricolor, líder do campeonato, tem? São Paulo, tem?
Cabe numa sauna, né? Não, por exclusão, não preciso perguntar quem são os demais, né? Então, parabéns aí pela imensa maioria. Tirando uma Topic, uma Titã e uma sauna, sobra todo mundo aqui, né, dos demais. Então, isso foi para animar vocês antes de entrar nesse assunto aí. Porque aí, como vocês estão animados, não cai no chão de uma vez só, né? Bom, o que a gente pode esperar agora da cana para ir fechando aí a nossa análise? O ano passado, nós fizemos 596 milhões de toneladas, Centro-Sul. Vamos acompanhando junto alguns números que eu acho relevantes os senhores guardarem, e depois eu vou dizer para vocês qual é o valor do ATR que eu espero para essa safra. Depois foi para 580 desse ano, agora já estão falando em 550, e está todo mundo assustado com a quebra que aconteceu nos primeiros 15 dias de agosto, porque agora começou a moer as canas mais velhas, né? E a gente estava com uma quebra menor, que estava sendo compensada pelo ATR que a cana tinha, ou seja, ela tinha um pouquinho mais de qualidade para um volume menor, estava, de certa maneira, compensando, mas agora o tombo na quantidade foi imenso. Tá? O que nós temos aí? A indústria rendendo bem, sem chuva, ou seja, a safra está correndo bem, ela está mais adiantada do que o ano passado, mas agora, na primeira quinzena de agosto, que o dado saiu anteontem, nós moemos 26% a menos, a produtividade já caiu 11%, fizemos 46% a menos de açúcar e a mesma quantidade de etanol, porque a cana está indo para fazer etanol. Então tinha bem menos cana para moer, sumiu o açúcar, fizemos bastante etanol, que é o caminho que tem que ser feito, e as vendas de etanol também foram 20% maiores. A doença principal da cana, qual é? A doença principal da cana é que nós estamos há 10 anos estagnados, produzindo 75, 76 toneladas por hectare, enquanto vocês viram o que aconteceu com a soja, com o milho, com o frango, ou seja, a cana derrapou na agricultura, por diversos fatores. Não é culpa de vocês. Mudou a lavoura, né? Quando você sai da cana queimada para a cana de corte mecânico, é outra cultura. Não tínhamos o conhecimento suficiente, um monte de desperdício, novas doenças, um monte de coisa. Né? Aumentaram os nossos custos de produção bastante, não renovamos, porque estamos perdendo dinheiro. Então, tem um conjunto de problemas que fez com que, num espaço muito mais caro, a gente está gerando menos produto. E ainda por cima um preço menor. Essa é a equação que precisa sair dela. Né? Então, o que está acontecendo? O endividamento se eleva. Como foi dito na palestra anterior, os hiatos estão aumentando entre quem não está endividado e consegue ainda fazer uma agricultura mínima. Ele abre distância maior em relação a quem está deixando. Né? Isso vai gerar um movimento de concentração também. E uma coisa nova, aliás, não é nova, mas chega como uma onda, é o avanço dos grãos em cima de área de cana. Vocês que são fazendeiros aqui, isso não é um grande problema para você, porque o máximo é o que você vai fazer com o seu maquinário de cana, mas a tua terra está lá e você passa para soja, milho, né, deixa um pouco com cana, enfim. O problema é quem tem usina, né, porque a usina de cana não moe soja. Então esse é um ponto que está complicando o quadro, porque depois de muitos anos perdendo dinheiro, uma parte dos produtores começa a ver alternativas ou sai da atividade. Então isso para mim é um problema que vai aparecer mais forte ainda, porque nós temos mercado para crescer, mas estruturalmente a cadeia está doente, está endividada e precisa sair desse buraco de alguma maneira para conseguir voltar a crescer. Tá? Esse é o quadro que está ali colocado. E o valor do ATR eu já falo para vocês depois de mostrar uma tela do açúcar e só uma do etanol. Peço a atenção de vocês e aí a gente fecha aqui o raciocínio. O açúcar, o grande culpado é a Índia. A Índia é um desastre, porque a Índia tem suporte para o produtor, crédito subsidiado, suporte para o industrial, suporte para exportar. Então, os caras continuam com o pé no acelerador, mesmo com o mercado ruim. É diferente do Brasil. O Brasil enfiou o pé no freio do açúcar, não é? A gente enfiou o pé no freio pesado esse ano. O ano passado já devíamos ter enfiado o pé no freio, mas a gente não enfiou o pé no freio porque vocês tinham vendido antes a um preço alto, então tem que entregar. Então o Brasil continuou fazendo mais açúcar que devia o ano passado, já vendo essa inundação de açúcar que nós temos no mundo. Eu não vou olhar os números lá, mas eu vou contando via história para vocês ficar mais fácil de entender. E é essa a situação.
tem muito açúcar, né? O preço está no pior dos últimos 10 anos, então ele está afundando o Consecana. No mercado interno ainda, graças ao real desvalorizado, ele não afunda de uma vez o valor para vocês, mas o internacional está no pior preço. O câmbio compensa um pouco, como eu disse aqui, tanto no interno quanto no externo, mas está lá essa situação aí. Então nós temos um 35% de queda de preço em 2018, 72% das exportações já estão fixadas a 13, e o preço de hoje é ao redor de 10. E é um produto que a gente tem que continuar acreditando. Por quê? Porque o açúcar ele também tem uma boa perspectiva de futuro. Ele vai continuar crescendo 1,3% ao ano. Para vocês terem uma ideia, é uma usina de 3 milhões de toneladas a mais, que precisa por ano. E o Brasil ainda é o país mais competitivo para entregar esse açúcar. Será mais ainda se resolvermos parte do nosso problema agrícola e o endividamento que há no setor industrial. Aí a gente consegue tomar uma parte importante desse mercado. O que eu acho para os próximos 10 anos? Um preço médio de 16, 17 centavos. Por que você acha isso, Marcos? Porque pode ser que não estrague na Índia, mas um preço de 10 centavos vai estragar produção de açúcar em países que não têm o suporte que eles têm, como estragou no Brasil. Então, daqui a pouco nós vamos ter um mercado onde você tem menos produção do que consumo, que vai crescendo 1,3% ao ano. Né? Tá, mas, Marcos, eu ouvi falar que tem um monte de campanha contra o açúcar, põe imposto em produto de açúcar. Tem na União Europeia, tem nos Estados Unidos, mas, por outro lado, nós temos a China e a Índia, que os caras lá comem 10 quilos por habitante por ano e nós somos 60. Né? Então, tem muita gente lá que ainda não tem acesso a iogurte, suco, sobremesa, e que quando esse pessoal tiver acesso, compensa um pouco o mercado desenvolvido, por isso que eu acredito nessa taxa de crescimento. Então, o açúcar, compartilhando com vocês aqui hoje, em Adamantina, eu não tenho muita preocupação. É só a gente acertar a equação de custo, porque mercado para ele tem. A minha preocupação maior é nesse produto seguinte, que a gente não sabe o que pode acontecer com ele. Porque aí, as variáveis que variam muito mais. Certo? Então, tanto o etanol pode ser um grande salvador do crescimento do setor, e é nisso que o governo aposta, porque eu vou começar pelo penúltimo ponto. Aprovou-se um negócio chamado RenovaBio, né, que vocês já ouviram, e o RenovaBio coloca que nós vamos pular nós vamos aumentar para 47 bilhões de litros de etanol em 2028. E esse ano nós vamos fazer talvez 28. Nós temos que ir de 28 para 48. Aumentar 20 bilhões de litros de etanol em 10 anos. É possível? Vai ter que correr muito, gente. Se você imaginar o cipoal de licença, para você começar um canavial, começar uma usina, e pensar que tem que fazer 20 bilhões de litros a mais para cumprir algo que já está assinado, vai dar trabalho. Mas o etanol está aí. Ele tem sido o campeão. Estou terminando um artigo de elogio ao etanol, porque o etanol está exportando mais, graças à maior produção das usinas, está importando menos gasolina, os números estão ali para vocês acompanharem. Olha que legal, o fato do etanol ocupar espaço na gasolina, nós tiramos 32 milhões de toneladas de CO2 do ar. Até isso já está medido. Ou seja, ele é bom para a saúde, bom para as pessoas, bom para a economia. Então nós temos tudo isso que está acontecendo aí. O que vocês têm que observar agora? Para mim a esperança é essa. As usinas têm que continuar fazendo o máximo possível de etanol. Escutem o meu último artigo. Eu, se tivesse dinheiro hoje, eu comprava etanol e estocava, porque, na minha opinião, quem fizer isso em 5 meses vai ganhar 40 centavos por litro, porque ele vai começar a aumentar por 2 motivos. Vai acabar a cana, o estoque está altíssimo de hidratado, mas a frota flex está avançando sobre o etanol de uma maneira brutal, e ela é imensa hoje, ela é imensa. Quando a frota flex muda de consumo, é uma enormidade. Como eu falei, está acabando a cana, está acabando, vai parar talvez em outubro. Está alto o estoque, tudo bem, mas ele vai consumir rapidamente, e a gasolina não há perspectiva de abaixar de preço em virtude do petróleo e do dólar. Então, o que eu prevejo para entre safra é um preço do etanol melhor, ele também carrega um pouco o açúcar para cima. Então, para dar a minha opinião
do valor do ATR, que vocês têm aqui, eu quero projetar esse gráfico até o futuro, né? Vocês têm aí safra a safra, qual foi o valor recebido do ATR a cada mês e o ATR médio que foi pago. Logicamente que o verde é essa safra que está no seu quarto mês, quinto mês, né? Então vocês estão vendo lá que a melhor da nossa história recente foi 16, 17, que é o amarelinho, né? Ela começou alta e foi morro acima, então vocês vão lembrar bem desse ano. A 17, 18 tinha tudo para ser boa, porque ela começou lá no talo, foi a que melhor começou para dar a nossa média, mas aí ela veio morro abaixo, né? E a gente não conseguiu fazer ela voltar em virtude dos preços já do açúcar vindo para baixo, expectativa de super oferta, não tinha tido ainda o aumento do petróleo que teve, né? Essa, apesar da nossa reclamação, ela não está começando pior do que as outras lá para trás, né? E ela está vindo aqui. O que eu acho? Acho que nessa parte final, seguindo o raciocínio que eu expliquei para vocês, ela sobe um pouco em virtude do etanol que nós vamos ter mais adiante, e ele puxa um pouco do açúcar, mas eu, gente, não sairia de um preço entre 56 e 57 centavos para o valor do ATR. Eu acho que é ferro, porque começou muito mal, né? Mas eu não acho que baixa desse valor aí do que está colocado aqui. Bom, então, o que a gente viu agora e qual é o principal desafio de vocês? Nós vimos que tem chance de crescer o consumo, vocês concordaram comigo? Mas e o preço? Marcos, você falou aqui de um preço médio do açúcar, você falou aí do preço médio, do preço do ano que vem dos grãos, das carnes. Agora, para terminar a minha apresentação, eu preciso de ter uma opinião de vocês aqui. São especialistas em diversas culturas. Eu vou precisar que vocês levantem a mão. Tá? É possível fazer isso? Está muito cansado. Levantem a mão. Quem aqui acha que o preço das commodities que o Brasil vende, soja, carnes, algodão, né, açúcar, vai aumentar nos próximos 10 anos? Levanta a mão para eu saber. Quem acha que o preço das commodities que o Brasil vende vai cair nos próximos 10 anos? Levanta a mão para eu ver. Quem não entendeu a porra da pergunta? Ah, que pariu. Puta merda. Era para levantar um ou outro, não era? Metade não... Essa metade ou estava no celular, ou não entendeu mesmo, estou brincando, ou acertou, porque ele acertou que os preços vão ficar esses que estão aí. Então, para fechar essa conversa, não no caso do açúcar, tá? O açúcar é um pouco acima, porque a 10 fecha. Para acertar a nossa conversa e terminar, o que nós temos? Uma grande chance de produzir mais, porque tem mercado, mas o preço é esse. E eu preciso construir margem. Se eu não posso mexer no preço para construir margem, onde que eu tenho que mexer? No custo. E aí como que eu posso mexer no custo? E aí eu termino dando 3 dicas para vocês, além das que foram passadas aqui na nossa apresentação anterior. E aqui nós vamos pensar para frente, hein? Vamos pensar futuro. O que é esse monte de caixinha aí que eu não estou entendendo? Vamos começar pelas caixinhas, é muito fácil. Isso é o que a gente chama de uma cadeia agroindustrial, que começa aqui atrás com as empresas de insumos, por exemplo, as que estão aqui expondo, tanto para a pecuária quanto para a agricultura, as revendas, a canda, o produtor rural, a trading, a canda outra vez, se ela comprar e processar grãos do produtor rural, as agroindústrias, as indústrias de alimentos, o supermercado, o restaurante e eu. Então, se eu como um hambúrguer, eu movimento isso aqui para trás, e depois de um tempo, o dinheiro que eu paguei no McDonald's vai chegar um pouquinho para cada um desse pessoal aqui. E assim por diante. Quais são as 3 grandes mudanças que nas minhas andanças eu queria compartilhar com vocês, que é onde eu colocaria o meu pensamento? Aonde a Canda tem que botar uma equipe pensando para trazer as soluções para vocês. Economia digital e tecnologia. Vamos guardar o nosso triângulo.
Primeiro vértice, economia digital e tecnologia. Segundo vértice, economia circular. Terceiro vértice, economia do compartilhamento. Vamos no primeiro. Economia digital e tecnologia. Eu estou assustado com as inovações que estão sendo oferecidas para nós. Por exemplo, começando de baixo, da direita. Aquela máquina já está em uso no centro-oeste brasileiro. Ela é uma máquina que o feixe luminoso reconhece onde está a planta daninha, ele dá um sinal para a barra e a barra aplica somente em cima da planta daninha. Se eu fizer isso, eu construo margem ou não? Eu também posso adubar só onde precisa? Eu também tenho drone que levanta e faz o monitoramento, tira fotos e volta? Mas então, Marcos, qual é o meu papel como engenheiro agrônomo daqui a 5 anos? Eu tenho que pensar. Tem um outro drone aqui, que eu vi no AgriShow, que adorei conversar com os caras lá, são engenheiros do ITA, que é esse da esquerda de baixo. Esse drone leva 150 litros. É um mega drone. Esse drone, primeiro eu vou falar da loucura desse drone. Os caras estão com a ideia que esse drone seja usado nas praias de Santos, do Guarujá, do Rio, para salvar pessoas, substituindo o bombeiro. Né, porque você digitalmente vê alguém, ele vai e ele consegue trazer a pessoa. Ele carrega 150 litros. Né? E vai combater incêndio, escada Magiros, presta atenção, porque ele sobe, joga cirurgicamente a água onde está o problema. Vai ajudar, alguém já falou aqui, vai ajudar muito na segurança pública. Segurança pública vai revolucionar com isso, porque as pessoas sabem que serão pegas. Então elas vão mudar o comportamento, porque elas serão pegas, porque tem imagens mostrando e vão achar. Vai ter... E ele levanta a 10 centímetros da sua lavoura de hortifruti, de soja, e ele pulveriza para você. Ele não tem piloto, não tem combustível. Será que você constrói margem ou não? Vai em cima só de onde precisa, monitorado, e assim vai. Então, eu estou assustado com as coisas que estão sendo criadas, digitalizadas, o que me faz soltar uma frase aqui para vocês muito importante para os próximos 10 anos. Na minha opinião, com todo o pacote tecnológico que nós temos hoje, morreu o hectare, nasceu o metro quadrado. A nossa gestão é metro quadrado, porque o volume de dados que eu vou ter à disposição da minha propriedade serão cada vez maiores e mais baratos, e vai ter gente processando e me ajudando com isso. Então, ao gerir uma terra cada vez mais cara, que precisa me entregar cada vez mais por metro quadrado, eu construo margens ou não? Sim. Então, a mensagem número 1 aí é adotar o pacote tecnológico que está à nossa disposição. A segunda vem sendo muito discutida na Europa, em outros lugares, e praticada também no Brasil pelas cooperativas e muitas outras empresas. Vamos lá. O que é, então... Ô, Marcos, o primeiro eu já guardei. Eu sei explicar, porque tem o drone, tem um monte de coisa, né? Planta geneticamente modificada, tecnologia, eu consigo gerenciar por ladrilho a minha propriedade. Beleza. O segundo é o seguinte... Cada vez mais as regiões vão buscar se integrar para que um subproduto de uma cadeia produtiva seja um insumo de outra cadeia produtiva, de tal maneira que eu entre menos produtos na região e saia mais produção. Fala, Marcos, não entendi, está muito louco esse negócio. Vou dar um exemplo que vocês do exemplo explicam o que eu estou falando. Eu visitei em Quirinópolis a SJC Bioenergia, aquela foto que está ali. Tive a chance já de fazer alguns trabalhos para eles. E na última vez que eu fui lá no começo desse ano, eu conheci o investimento de etanol de milho na usina de cana. Tá? Então você tem 3 tipos de etanol de milho. Você pode fazer uma usina nova, que processa só milho, 90 milhões de dólares. Você pode fazer uma anexa na de cana, que vai pegar parte da produção de cana, mas pode operar o ano inteiro, 40 milhões de dólares, ou você pode fazer um investimento de 20 milhões, onde você põe milho na entre-safra da cana só. São os 3 tipos que nós temos hoje aí. Está me interessando muito esse assunto, porque ele está crescendo bastante.
A SJC fez o intermediário, né? SJC, a usina São João de Arara, junto com a Cargill, fizeram o intermediário, e hoje eles têm chegada de cana e chegada de milho no mesmo espaço. É a mesma administração, a mesma guarita, a mesma segurança, o mesmo executivo. Eu construo margem quando eu dou mais uso aos meus ativos? Sim, mas isso não é o que eu estou falando da economia circular. Economia circular, o que que é? Quando eu coloco a planta de milho dentro da planta de cana, as duas gerando etanol, eu abri o espaço, no caso dele, se não me engano, para 70 mil hectares de milho, para serem feitos ali na região, porque não tem que transportar, é só colocar ali na fábrica. E ao processar o milho, aqui que está o pulo do gato, legal. Ao processar uma tonelada de milho, sai 400 litros de etanol e 330 quilos de DDG. Que alguns aqui estão ouvindo falar, talvez pela primeira vez. É como se fosse um bagaço do milho. Só que esse bendito produto é altamente proteico. Quem que gosta de produto proteico? Os animais. Então, tornou-se extremamente atrativo colocar ao lado da usina um confinamento. Produção de leite. O confinamento não gera um monte de esterco? Aí eu posso tratar o esterco e voltar ele para o milho e para a cana, como já faz a propriedade da esquerda dos Campanelli, que é a foto lá do Vitor Campanelli e as integrações que vocês estão vendo. Então, esse seria o exemplo. Nós podemos gerar muito mais com menos, integrando atividades numa região. Guardar o que é a economia circular. Essa terceira é a que me dá mais medo. Então, estamos indo bem até agora, pessoal? Vocês sabem explicar? Metro quadrado. Vou lembrar do exemplo do etanol de milho para falar que eu posso fazer um monte de outras coisas na região e com benefícios. E a terceira tem a ver com a economia coletiva. O que é isso? Bom, vou começar contando a história pessoal. Tenho passado 2 a 3 dias da minha semana em São Paulo. Eu cheguei à conclusão de que você ter carro em São Paulo é hoje uma ignorância. Você vai falar, mas não estou entendendo, pô, aqui em Adamantina é tranquilo, pô, eu venho de carro, faço minhas coisas de carro, tal, né? Se você olhar o custo diário do teu carro, seguro, né, depreciação e outros, e colocar as inconveniências das grandes cidades, que é o fato de você ter que ficar no trânsito, não ter lugar para parar, estacionamento, segurança e uma série de outras coisas, vocês vão ver que usar Uber é muito mais confortável. Em São Paulo, na onde eu estou morando, ele funciona perfeitamente. Tem 4 tipos de Uber. Eu posso chamar piruinha se eu tiver carga para o aeroporto, tem o de luxo, tem o coletivo, inclusive, que eu compartilho Uber com outras pessoas, que custa R$6 para eu fazer um deslocamento, R$10, né? E ele chega, não sei como que ele brota, ele aparece, pumba, você desce do prédio, está lá já, não sei onde estava. Quando eu pergunto, onde que você estava? Né? Que ele aparece, te deixa, te chama pelo nome, quer a avaliação boa, né? E toca em frente. Eu também fiz uma viagem agora com a minha família, nós passamos um tempo lá na Europa, que eu fui, porque primeiro tinha comprado isso antes, né? Então deu para ir, e segundo que eu usei o Uber de imóveis. Vocês já ouviram falar? Quem aqui não ouviu falar, tem tarefa de casa de entrar no site do Airbnb. Coloca uma cidade que você quer ir e veja o que acontece. O que é isso, gente? É o Uber de casa e de apartamento. Ô Marcos, você vem aqui para Adamantina, vai ficar 3 dias? O meu apartamento, você pode ficar nele, como se fosse um hotel. Paga cartão de crédito, tal, vamos combinar o horário que eu vou te entregar a chave, ele passa a ser seu por esses 3 dias, tem roupa de cama, tudo. Eu que sou em 5 em casa, não adapta num hotel. Isso aí resolveu a minha vida, porque eu pego um apartamentinho no centro, pego uma casa, todo mundo cabe, você pode comprar coisa no supermercado à tardezinha quando chegar e fazer, tem comidas prontas, baratas, você sai do custo mais alto, que é ter que ir em restaurante em 5 pessoas, dá para você passear. Né? Então, será que os hotéis pensaram nisso? Aí vocês aqui falam, Marcos, onde é que você está indo com essa conversa agora? Nós estamos aqui, somos um agricultor, você falou do Uber, que você está morando em São Paulo, você falou da sua viagem, o que isso tem a ver com a gente? Pessoal, daqui 5 anos,
Uber de plantio, Uber de colheita, Uber de serviços, Uber de assistência, vocês vão estar muito mais integrados e usando melhor as coisas que vocês têm, portanto vocês vão construir margem, porque vocês vão se livrar de trator e de implemento que hoje está ocioso na sua propriedade. Entre outras coisas, Uber de crédito, de financiamento. Por que não tem hoje um aplicativo? Vou contar uma história para vocês. Tenho mais 5 minutos. Por que não tem hoje um aplicativo? Um cara no Japão, um aposentado no Japão, ele põe $100 no banco. Quanto que ele recebe depois de um ano? 99. E se o cara puser na fazenda de vocês $100 e vocês prometerem 4% para ele de resultado, porque o dinheiro para você aqui custa 9%. E conseguir, de alguma maneira, atrelar garantia a isso. Vocês estão entendendo? Para mim, em 5 anos, vai ter também Uber de financiamento. Vocês vão abrir e falar assim, eu vou ter uma soja aqui, você já tem um cadastro, você já tem tudo, o histórico dos seus anos, custo de produção e tal. Você vai falar assim, eu estou precisando de $18 mil e eu vou oferecer 4%. Você pode ter até alguém que pague esses 4% antes e fique com um pedaço dessa história para diminuir o risco do cara. Entenderam, gente? O mundo vai mudar muito, nós temos que mudar o nosso comportamento, como eu mudei o meu comportamento. Eu sou professor já desde 95. Gente, os jovens iam com estojo na aula. Vocês chegaram a ter estojo? Guarda! Vocês chegaram a ter caderno? Caderno, não é legal o caderno? Não é gostoso escrever? Acabou. Estou em 2 faculdades das melhores de administração do nosso estado, do país. O que eles levam na aula? Só o telefone. Ele olha o slide aqui, que você já mandou para ele, ele tira foto, ele grava e ele anota. Ele também vê série, né? Ele também vê o WhatsApp, vê o Facebook, e está difícil. Então eu sou o seguinte, pensem comigo, ou eu proíbo o telefone, ou eu entro dentro do telefone. O que eu devo fazer, que vocês acham? Entrar dentro do telefone. Não vou fazer tabelamento. Eu vou entrar dentro do telefone. Então, digitalizando as coisas, colocando desafios e mudando. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muita profissão, pessoal, vai desaparecer com esse negócio da digitalização, com esse negócio da economia do compartilhamento. 3 fotos para convidá-los a viajar comigo agora em julho. A primeira foto, McDonald's, na Holanda. Acabou o tirador de pedido. Acabou. Você vai, muito fácil, você digita, mas eu quero sem maionese. Tem lá. Você digita, né? Você paga na máquina, já está sendo feito o teu pedido, não erra, você pega a sacola, vai embora. Acabou. Segundo, museu. Visita um museu. Você pega o foninho, coloca o foninho no ouvido, vai na frente do quadro, coloca o número do quadro, te conta uma história maravilhosa sobre o pintor, conta para você o que você tem que observar no quadro. Então, um museu que você normalmente passaria em frente a uma obra por 5 segundos, fala, ó, que bonito esse, e vai avançando, você fica 20 minutos ali. Observe agora o movimento que parece que tem um vento. Para as crianças, interativo, responde pergunta, ganha prêmio no final. Reduziu a velocidade com que as pessoas passam no museu, aumentou muito a atração, né, e acabou com o guia turístico. Não, vai vendo, porque na agricultura vai sumir muita coisa. A terceira, o que é a terceira? Supermercado na Bélgica. Você pega na entrada do supermercado, o que é aquele aparelhinho lá do lado direito, pessoal? É um scanner. Você pega, você vai colocando os produtos no carrinho, você vai escaneando, o cartão de crédito seu está no scanner e você vai embora. Aí nego sempre tem os derrotistas. Mas aqui no Brasil o nego ia escanear uma água e passar com o carrinho cheio, né? Ia ter uma água só, né? Sai aquele carrinho lotado, né? A partir do momento em que chegar alguém na tua casa, 2 dias depois, que tem imagens, fala, olha o volume de coisa que você tem aqui, nós temos um mecanismo de controle também,
Na passada, você comprou, na verdade, R$400 e pagou 12, então você está aqui com um problema, tá? Para resolver, você se apresenta lá com o delegado Firmino para tentar acertar a sua situação. Aí começa a funcionar. Né? Do mesmo jeito que quando você usa o Waze, já usaram o Waze? Gente, eu tenho uma dó disso. Meu taxista predileto de São Paulo, o seu João, eu pegava o seu João, no sentido de táxi, tá? Pegava o seu João, ele me levava, ele me fazia chegar em Congonhas independente do trânsito existente. Apareceu o Waze. Quanto vale hoje o ativo do seu João conhecer a cidade de São Paulo? Olha só. Então, prestem atenção nas mudanças que nós teremos nessa área, que vai fazer vocês, tá? Essa imagem é marcante para vocês guardarem. Vocês vão estar aqui, se Deus quiser, em 2028, e vocês vão olhar para vocês hoje como quem olha para esse produto aqui. Tá? E tem gente aqui que não sabe o que é isso. Como é que é o teu nome? Você já tinha visto isso? Já? Você parece mais novo, né? Estou brincando. Tem muita gente aqui nessa sala que não sabe o que é isso. E é um produto que traz para vocês boas lembranças, não é? Conquistas, tal, né? Outro dia minha filha perguntou, eu sempre apanho, né? Pai, você está digitando errado. Pai, tem lugar para parar mais perto. Pai, como é que você faz isso, tal? Aí ela perguntou, para que serve essa caixinha? Pai, essa caixinha é minha. Ela estava lá curiosa, chegou 18 anos. Para que serve essa caixinha? Eu falei, serviu para fazer você. Porque foi com essa caixinha, no meu Roadstar, equalizador Tojo, ouvindo o Bee Gees, que a sua mãe viu How Deep Is Your Love. Que vocês vão levar embora, para acabar exatamente na minha 1 hora aqui. O que vocês vão levar embora, gente? Mudança comportamental. Nós temos como fazer parte de um futuro muito melhor para o Brasil e para a minha fazenda. Veio um cara aqui dizendo que vai ter mercado para comprar os produtos, mas vai ser a esse preço. Portanto, se eu quiser prosperar, eu tenho que construir margem. E ele focou em 3 novas coisas que eu tenho que fazer para construir margem. O pacote da agricultura por metro quadrado, trabalhar para a economia circular na minha região e entender o que o Uber e outros modelos de ligação entre as pessoas vai impactar no nosso negócio. Para mim, todos impactam favoravelmente no sentido de construir margens para vocês. Mas, vocês têm que mudar o comportamento. Como é que você muda o comportamento? E esse é o último, eu prometo. Vocês têm 2 caminhos. Como produtor, indivíduo ou empresário. Ficar onde vocês estão não vai ser possível, porque vocês ouviram na primeira e na segunda palestra que os hiatos estão aumentando. Então, ou vocês sobem para cima, gostaram desse? Que dor! Ou você desce para baixo, tá? E nesses 2 casos eu tenho modelos aqui para vocês, que se vocês quiserem ir morro acima, tem uma dica. Se vocês quiserem ir morro abaixo, tem uma empresa há tempos no mercado que pode ajudá-los aí no seu processo, né? E aí você termina. O bom de ir morro abaixo é que você pelo menos termina na economia circular, né? Que você vai ser utilizado como fertilizante para alguma atividade produtiva aí, tá bom? Vamos manter o otimismo. Peço para vocês, trabalhem para burro nos próximos 30 dias, como vocês nunca trabalharam, para a gente colocar no nosso país pessoa com visão empresarial e visão ética, porque a chance é essa, está pago, vai acontecer, e a nossa grande mudança vai começar, se Deus quiser, em outubro. Então, difícil eu fazer um apelo como esse. Se esforcem, porque falta só 30 dias. Tá? Obrigado, gente. Foi um prazer falar.